Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 14, versículo 7, ele diz: determina outra vez em um certo dia, hoje dizendo por Davi muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós podemos ver que existe algo que é contra Deus. E este algo que é contra Deus, que é contra a palavra de Deus, que é contra a voz de Deus, chama-se dureza de coração. Da parábola do semeador, que o Senhor Jesus ele conta no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós podemos chegar à conclusão de que existem graus diferentes de dureza de coração. Graus diferentes de dureza de coração. Existem pelo menos 3 graus diferentes de dureza. O que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que têm o coração duro para Deus, mas existem pessoas que a dureza é ainda maior. Jesus ele diz aqui no versículo 13 do capítulo 13 de São Mateus: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque, agora vem o que nós estamos dizendo, olha aí, ó, porque o coração deste povo está endurecido. Olha a dureza de coração aí. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Esse versículo 15 aqui é muito importante, porque nós vemos que na base de tudo está a dureza do coração. Na base da falta de fé, da falta de conversão, da falta de cura, da falta da salvação, está a dureza do coração, porque todos ouvem o Evangelho. Os olhos veem o agir de Deus, os olhos de todos. Mas, se a dureza do coração ela existe, então a pessoa não consegue entender ou compreender com o coração e não se converte. Aí Jesus diz no versículo 16: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então aqui, o Senhor Jesus ele já está mostrando que existe o outro lado. O outro lado é que existem aqueles que não endurecem o coração. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus e não endurecem o coração. Como Davi exortou, como o apóstolo Paulo lá em Hebreus, ele cita as palavras de Davi, que são as palavras de Deus. Os discípulos a quem o Senhor Jesus está se dirigindo eram bem-aventurados, porque eles viam e ouviam. E no versículo 17, Jesus diz: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí o Senhor Jesus ele vai explicar a parábola do semeador, que o irmão, a irmã pode ler no versículo 1 do capítulo 13. Ele conta a parábola, depois ele vai, no mesmo capítulo, trazer a explicação. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, eu pergunto, por que não entendeu? Porque o coração estava duro. Endureceu o coração. Vem o maligno, ou seja, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Veja que tem pessoas que o coração é como a beira do caminho, junto ao caminho. O que há junto ao caminho? Dureza. Então o coração é duro. Então a pessoa ouve, não entende porque o coração está duro,
E o diabo vem e faz a pessoa esquecer a palavra. Então veja que aí existe um grau de dureza. Uma certa dureza de coração. O versículo 20. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem o quê? Raiz. Não tem raiz em si mesmo. Sabe o que é a raiz? É o coração ser uma boa terra. Não ter raiz é a mesma coisa que o coração ter dureza nele. Recebe com alegria, ou seja, parece que creu. Para as pessoas parece que creu, mas não creu na palavra de Deus. O coração ainda está duro, embora aparentemente esteja mostrando que não. Continuando o versículo 21. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, a alegria falsa, o fingimento, a hipocrisia dura apenas até a chegada da angústia e da perseguição. Aí a pessoa se ofende e a pessoa mostra o que é. O versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, espinhos mostra dureza também, a dureza do coração. Ouve a palavra, mas o coração está duro para a palavra, porém não está endurecido para os cuidados deste mundo e para a sedução das riquezas. E a sedução das riquezas e os cuidados deste mundo faz com que a pessoa não dê fruto. A pessoa não creia. Veja que, junto do caminho, pedregais e entre espinhos, mostra a intensidade da dureza do coração. É um pior que o outro. E todos não se convertem. Quem tem o coração como a beira do caminho, como os pedregais, como os espinhos, não se converte. Não são curados pelo Senhor e não vão ter a salvação. Mas, o versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Veja que existe também graus de bondade da terra. O que eu quero dizer com isso? Que existe coração, existem pessoas que têm o coração bom, não tem dureza de coração. A terra é boa, mas tem pessoa que a terra é melhor ainda. Porque um produz a 100, o outro a 60 e o outro a 30. Eu quero que o meu coração seja uma boa terra que produz a 100. E você, meu irmão, minha irmã, como é o teu coração, a terra? Você vai produzir a 30, a 60 ou a 100. Depende de quão boa é a terra do seu coração. Que nós possamos produzir a 100 para o Senhor. Embora nós saibamos que tem pessoas que a terra é boa, mas vai produzir para Deus o fruto numa quantidade menor, mas o importante é que a terra seja boa, para que nós possamos estar sempre ouvindo de nosso Senhor o que Ele disse para os seus discípulos. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.